A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito à CPMI dos atos de 8 de janeiro colheu, nesta terça-feira, o depoimento de Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E para a gente falar mais sobre esse depoimento, que era tão esperado, claro, principalmente por governistas, mas também por parte da oposição, recebemos agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal pelo Partido Progressistas do Espírito Santo, Evair Vieira de Mello. Deputado, bem-vindo. Bom dia. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Bom, deputado, vamos começar então seguindo essa ordem cronológica dessas CPIs que estão acontecendo. Depois quero questionar a respeito da CPI do MST, que tem depoimentos importantes marcados para esta semana, para hoje e para amanhã. Mas queria uma avaliação do senhor em relação a essa participação de Anderson Torres ontem. Ele tinha a prerrogativa dada pelo Supremo Tribunal Federal de não responder a perguntas que de alguma forma pudessem incriminá-lo, mas ele respondeu a todos os parlamentares e de forma bastante tranquila. Queria a sua avaliação a respeito dessa participação, se a CPMI avança com esse depoimento. Olha, acompanhei ontem atentamente, lá presencialmente, toda a participação do nosso ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, da CPMI. E eu digo que foi um dia, assim, realmente memorável. Primeiro, o Anderson Torres, com muita serenidade, muita tranquilidade, né, conhecedor dos fatos, dos detalhes dos fatos, mesmo tendo a prerrogativa de ficar em silêncio, já iniciou respondendo a todas as perguntas nos mínimos detalhes. Foi realmente, surpreendeu aí a base do governo Lula, que estava preparado para um massacre, tendo em vista que esperava-se dele. Assim, pelo menos, esse governo do Lula esperava que o Anderson ficasse em silêncio e aí eles iam montar uma retórica de massacre. O Anderson, com tranquilidade, respondeu já desde o início, desde os questionamentos, se bem que muito mal feitos e elaborados pela relatora, que parece que não estava preparado para a grandeza de quem estava sendo ouvido na CPMI, e, naturalmente, depois os parlamentares da base, depois até mesmo do questionamento que os deputados da oposição ao governo Lula fizeram. Eu achei muito interessante porque, aos poucos, a base do governo Lula foi evacuando a sala da comissão. Em certo momento, eu achei que até era somente uma reunião da oposição, tendo em vista que praticamente nós ficamos sozinhos. Toda a base do governo Lula saiu porque realmente viram que não iam ter nenhum sucesso nesse massacre que eles estavam esperando, porque o Anderson Torres respondeu com serenidade, com conhecimento, desmascarou todas as mentiras, as verdades, os factoides, os fake news que o governo Lula e a sua base estavam preparada. Eu digo que foi realmente muito importante, principalmente até porque ele realmente é um ator importante do governo Bolsonaro, mostrou toda a clareza, toda a transparência e deixou muito claro que a incompetência dos atos, a incompetência para evitar os atos do dia 8 ficou muito claro, ficou no colo do governo federal, uma vez que ele mesmo sustentou as informações que ele coletou posteriormente, das informações preliminares, e não teve nenhuma reação do governo federal. Omissão do Ministério da Justiça, omissão da Polícia Federal, omissão aí do GSI, tendo em vista que o próprio general do GSI, esse nós conhecemos popularmente como melancia, o G. Dias, né, que é o general que colou na prova, sim, ainda na academia e chegou a general, ficou em silêncio na outra CPI do MST, quando os fatos do dia 8. O Anderson Torres, eu digo assim, que deu um show, né, de conhecimento, de serenidade, tranquilidade, mostrou a verdade, convenceu a todos. Eu até depois do plenário, cheguei a comentar que a base do governo Lula, eu acho que nem o apartamento funcional acharam à noite, porque literalmente perderam o rumo, perderam o caminho de casa, tendo em vista a qualidade das respostas que o Anderson Torres apresentou na CPMI no dia de ontem. Deputado, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor. Hoje foi preso o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Federal, em relação a possíveis interferências no deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais. Eu pergunto para o senhor o seguinte: na própria CPMI, há uma discussão interna se essa questão tinha
tinha que ser investigada. Com a prisão de Silvinei, o senhor acha que a CPMI deve ampliar essas investigações ou não? Hipótese alguma. A CPMI tem um foco de um tema importante, que é o foco do dia 8, que foi liderado pela oposição ao governo Lula, tendo em vista que coube a nós o requerimento, a nós a provocação. O governo Lula tem que deixar muito claro, só fez um gesto de aceitar a CPMI quando as investigações chegaram no porões do Palácio do Planalto, e nós sabemos que toda e qualquer informação nova, e o governo já sabe disso, ela vai levar no rumo do Palácio. Não tem nenhuma outra informação externa. A questão do Silvinei, é óbvio que tem um exagero da ação policial, eu não vou questionar em outro nível, mas não há nenhuma necessidade, até porque tem endereço conhecido, já se apresentou as informações disponíveis, passa-se a impressão que é mais uma cena mediática para tentar ofuscar efetivamente os atos do dia 8. Essa prisão do Silvinei, ela, para mim, ela soa como realmente, como eu disse, como tentar colocar uma cortina de fumaça, abafar o dia 8, quando você está levando o foco numa outra direção. Eu queria ver realmente uma ação do STF, da Justiça, quanto ao diretor da ABIN, que disse claramente que ele comunicou já, então, com antecedência, aos responsáveis pela segurança e proteção dos prédios, principalmente aqui de Brasília, do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo, e nada fizeram. Então, me parece que tem dois pesos, duas medidas completamente desproporcionais, e essa prisão do Silvinei ela vem justamente para poder, de certa forma, até abafar. Você percebe que a grande mídia, os veículos das grandes mídias, deram pouca atenção a presença do Anderson Torres ontem na CPMI, tendo em vista a clareza e a lucidez dele. Portanto, parece que tem a impressão que arrumaram uma outra forma de ocupar esse espaço midiático hoje, uma coisa tem nada a ver com a outra. A CPMI tem que focar realmente, nós queríamos trazer a verdade, a transparência dos atos do dia 8, esse sim, e provar que o Lula foi tirado de Brasília, que o GSI tinha todas as informações. Tá ficando feio e vergonhoso essa omissão do Flávio Dino de não entregar as imagens que não são dele, as imagens internas do Ministério da Justiça, é claro. Só pela dificuldade que ele está colocando em entregar essas imagens mostra que tem algo a esconder. E isso sim, que eu quero uma ação do STF para que possamos ter efetivamente todas as informações, todas as imagens, e tem muita coisa vindo por aí. Eu acho que a presença do fotógrafo vai ser muito importante, outros agentes vão ser muito importantes. Agora eu quero que o STF também dê aos brasileiros a oportunidade de saber e conhecer todos os detalhes do que aconteceu dentro do Ministério da Justiça e dentro do Palácio do Planalto, inclusive com as informações detalhadas da viagem do senhor Lula, que foi tirado de Brasília de uma forma clara, até porque já não tinha nenhuma emergência em São Paulo, tendo em vista que o fato acontecido e o motivo da viagem dele lá foi 10 dias antes. Os corpos, inclusive, das vítimas daquela tragédia já tinham até sido sepultados. Claro que usaram isso como estratégia para tirá-lo de Brasília da prova do crime, porque deixa claro, então, que toda a sua base, GSI, Ministério da Justiça, tinha as informações preliminares e deveriam ter agido com as forças de competência. Você percebe, olha só, a Força Nacional de Segurança, na posse do Lula, tinha quase 500 homens. No dia 8, tinha menos de 200 homens. Mostra que eles dão mais importância para a festa do que para trabalho. E é claro, essa omissão, essa retirada da Força Nacional de Segurança imediatamente após a posse mostra a irresponsabilidade do governo que abriu as portas para que aquilo pudesse acontecer. Deputado, a gente vai abrir espaço agora para os nossos comentaristas participarem da entrevista também. Estamos conversando com o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair Vieira de Mello. Agora é com você, Amanda Klein. Oi, deputado, bom dia. Deputado, o senhor não acha que essa prisão hoje do ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei Vasquez, desmente a versão propagada ontem pelo Anderson Torres, que quanto à narrativa do dia 8 de janeiro, por mais que o senhor tente argumentar que houve omissão ou que o general G. Dias foi incompetente, falho, etc., isso não muda o fato de quem perpetrou aqueles ataques são bolsonaristas convictos. Primeiro, ressaltar que eu não estou defendendo a impunidade daqueles que cometeram os atos. Só que tem um custo para a República, que é o crime de responsabilidade,
daqueles agentes que nós financiamos. O Ministério da Justiça e os seus órgãos subordinados a ele, né? O GSI existe para impedir isso. O Brasília tem um histórico de manifestações, né? E a gente sabe que o efetivo usado no dia 8 de responsabilidade do governo federal foi infinitamente inferior àquele que, historicamente, podem pegar todos os atos de Brasília. Brasília é uma cidade que convive com as manifestações. Então, tem sim um crime de responsabilidade, porque nós pagamos com custo público, né, a Segurança Nacional, as Forças Armadas, a inteligência do governo federal, a ABIN, o GSI. Então, eu não estou defendendo a impunidade como cometer os atos. Eu estou dizendo que não pode usar dois pesos diferentes. Tem crime de responsabilidade. A omissão do Flávio Dino, a insistência do Flávio Dino em não ceder as imagens do dia 8, mostra claramente que ele tinha informação privilegiada, e assim a ABIN disse, né, da mesma forma que alguém aí da PRF disse, a ABIN disse que avisou com antecedência. O que nós queremos é punição exemplar para quem cometeu os atos, cometeu o crime, mas também quem poderia ter evitado. E isso sim está na cozinha do Palácio do Planalto. Quanto ao Anderson Torres, ontem deixou muito claro os procedimentos que ele procedeu, e a Polícia Rodoviária Federal cumpriu o seu papel. Vocês imaginam se tivesse acontecido uma tragédia ou um acidente que poderia ter sido evitado numa possível investigação da Polícia Rodoviária Federal, também seria debitado na conta da PRF. Eu estou muito tranquilo, eu tenho certeza, conheço as operações da PRF, que se intensificaram por todo o Brasil. O Anderson Torres, inclusive, ontem disse que recebeu o relatório, que está público lá, de observação e de atenção em todos os municípios do Brasil onde Bolsonaro ou Lula tiveram mais de que 70% dos votos. Ele disse isso claramente. Não foi só de Lula, foi de Lula e Bolsonaro. A PRF cumpriu seu papel brilhantemente, evitou realmente... A gente sabe da forte movimentação que são as estradas brasileiras, e a PRF cumpriu e deve cumprir o seu papel independente do ato. Se a polícia faz, reclamo. Se não faz, reclamo. A PRF, eu tenho certeza que cumpriu o seu papel e permitiu, sim, a trafegabilidade, permitiu o acesso, não teve impedimento e fez as correções necessárias para evitar uma tragédia que poderia ter sido, que foi evitada. Quando a tragédia é evitada, dizem que prevenção e saneamento elas são necessárias e é feito com antecedência. Eu tenho certeza que essa operação liderada pela PRF foi fundamental para permitir, inclusive, o transporte com segurança dos eleitores e não teve nenhum registro de impedimento para que chegassem às urnas. Bom, na sequência a gente tem o nosso comentarista Cristiano Beraldo, mas é sempre bom ressaltar que nós aqui do Grupo Jovem Pan em nenhum momento a gente está falando sobre esse assunto, a gente repudia obviamente a violência, somos a favor da democracia, estamos abrindo espaço para todos se manifestarem, a gente tem essa prisão nesta quarta-feira, daqui a pouco o Viga também do Rio traz outras informações e a nossa equipe também de Brasília. Agora você, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Ontem, o depoimento de Anderson Torres surpreendeu porque ele, de fato, se colocou ali à disposição para responder a todas as perguntas. Entretanto, a relatora Elisiane Gama, que adotou um modelo de trabalho que não é lógico, porque se deveria começar a investigar o que aconteceu no 8 de janeiro, para que aí, então, fosse regredindo e encontrando as pessoas que de alguma forma tiveram influência naquele ocorrido, mas ela está procurando de trás para frente, né? Que é uma coisa que não faz sentido do ponto de vista investigativo. E aí, mesmo ouvindo todas as respostas que Anderson Torres deu aos questionamentos feitos, ela sai da reunião fazendo duras críticas a ele, enfim, já com uma opinião contrária formada. Tendo em vista que esse tipo de comportamento demonstra que não há, de fato, um interesse em encontrar a verdade, mas sim de trazer elementos que corroborem com uma narrativa já pré-definida, qual é o resultado prático, real, efetivo que se pode esperar dessa CPMI? Tem-se a impressão que a relatora está trabalhando num outro processo e não na investigação dos fatos do dia 8, tendo em vista que ela, a todo instante, ela foge do tema principal, que é trazer a lucidez da verdade. E, é claro, ela ali está a serviço do Palácio do Planalto,
ela está a serviço do ministro Flávio Dino, que quer sair a todo instante da cena do crime, do qual eles têm responsabilidade direta. Ela ontem foi muito infeliz, porque, como você muito bem disse, ela parece que ela entrou literalmente na contramão, tratando de outros temas que não têm nenhuma relação com o fato do dia 8. Ela é peça da estratégia do governo Lula de tirar o foco e tentar desvincular, porque eles sabem, eles têm informação da responsabilidade, das informações privilegiadas que o governo tinha, e não só 8 dias de governo, tem todo um processo de transição. Quem conhece a transição é onde todas as informações já estão disponibilizadas. O governo Lula chega com a equipe que tinha, assim, uma certa experiência. Ali não tinha nenhum amador. O Flávio Dino não é um recém-chegado, não é um estagiário que foi promovido, é um homem experimentado, inclusive na carreira jurídica e na vida pública. E é lamentável, né, o papel da relatora da CPMI, que não quer esclarecer a verdade, está amando do governo Lula e amando do ministro Flávio Dino, para poder desvirtuar todo o foco. Porque eu não quero acreditar, eu não quero chamar ela aqui, parece que realmente, às vezes, ela está até despreparada. Ela não está se preparando bem, não tem, às vezes, nem argumento para poder fazer o questionamento das pessoas presentes, ou está orientada a ir a um outro foco. Mas ela, assim como a base do governo Lula, ontem, eu acho que, como eu já disse aqui, perderam até o caminho de casa, pela forma objetiva, clara e transparente que o Alexandre Torres, o nosso ministro fez a apresentação ontem, e ela parece, mesmo depois de ter ouvido as verdades, já estava com a cabeça, com a mente formada, ou seja, já estava pré-determinada, com o discurso pronto numa outra direção. É lamentável uma CPMI tão importante ter uma pessoa tão direcionada na sua relatoria, que parece, tem-se a impressão, inclusive, que o relatório está pronto e todo mundo sabe que o relatório não vai ser feito por ela, vai ser feito no outro instância do governo, possivelmente vai ser feito, já está sendo redigido lá dentro do Ministério da Justiça. Ok, conversamos com o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello, repercutindo essa prisão que foi feita agora há pouco pela Polícia Federal, do Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A gente segue falando ainda nesta edição a respeito dessa operação, mas agora a gente encerra a participação do deputado. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Bom dia para o senhor. Agradeço a oportunidade e, de novo, estamos aqui à disposição. Hoje são dias importantes, hoje tem CPMI, tem CPI, vai ser mais um dia intenso e a gente espera contribuir com a verdade para trazer a informação correta para todos os brasileiros. Obrigado e parabéns por vocês pelo trabalho.